Olá, seja muito bem-vinda. Você está no melhor canal sobre nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje são as 5 maiores causas do inchaço. Por que ele está acontecendo? E você sabendo as causas, é muito mais fácil que você consiga resolver esse problema que incomoda tanto a nós mulheres. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir para cumprir os 4 passos daqui do canal. Esses 4 passos, eles são importantes que você cumpra para que você ajude o canal a crescer e também para que o YouTube ele priorize você aqui dentro da plataforma e comece a entregar conteúdos para você que são muito mais interessantes, ok? Os 4 passos são: dê o like no vídeo, dá uma olhada aí, vê se você já deu o like no vídeo, veja se você está inscrita no canal. Veja as notificações, se elas estão ativadas no sininho. E é muito importante que você faça algum comentário aqui no espaço de comentários do vídeo. Pode até colocar aqui alguma dúvida que você tenha, um elogio, uma sugestão. É importante esses 4 passos para que o YouTube entenda que você está engajada aqui no canal, ok? Vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. Muitas mulheres, a grande maioria delas, acaba sofrendo com inchaço em algum momento da vida. Seja durante a TPM, seja durante a menstruação, seja porque anda estressada demais, seja porque está grávida, por algum motivo, mulheres costumam ter mais inchaço do que homens, simplesmente por razões fisiológicas como ciclos hormonais que os homens não têm e nós temos, ou também por a própria fisiologia da mulher favorecer essa retenção de líquido e, inclusive, retenção de gordura também. Isso porque mulheres têm o corpo preparado para dar à luz, né? Então, a gente também tem esse preparo a mais das nossas células, essa resposta maior das nossas células à retenção de gordura e acúmulo de gordura e à retenção de líquido. Lembrando que hoje eu não vou falar com você sobre aquele inchaço de uma doença renal, aquele inchaço de uma doença cardíaca, aquele inchaço de uma doença hepática. Eu não tô falando daquele inchaço característico de doença, ok? Posso até deixar uma foto aqui como que é um inchaço bem característico de doença. Eu costumo mostrar essa foto para que vocês entendam que aqui é muito importante que você tenha um acompanhamento com um médico para procurar soluções para esse problema, principalmente para aquilo que está causando, né? Seja uma doença renal, hepática ou cardíaca, costumam causar esse tipo de inchaço bem característico. Você vê que a pele fica muito amarelada, tá muito inchado, né? Não é um inchaço comum de retenção de líquido natural, e há perda também da qualidade da pele. Então você vê que é uma situação de doença. Pode tirar. E aí, quando a gente vê fotos como, por exemplo, essa agora que eu vou mostrar aqui, pode colocar uma foto aqui que é de um inchaço de retenção hídrica, disso que eu tô falando que a gente, mulher, acaba tendo. É aquele inchaço de marcar a meia, sabe? Quando você tá de meia e marca. Ou aquele inchaço que você consegue melhorar bastante quando você faz uma drenagem linfática. É esse tipo de inchaço que a gente tá falando, tá? E a causa número 1 da maioria das mulheres que estão inchadas, inclusive essa semana eu tive uma aluna do Programa de Desinflamação em 30 Dias, lá do PD30, que estava me falando sobre como a vida dela mudou só com uma ingestão de água adequada. A falta de hidratação faz com que o nosso corpo retenha água. Isso por mecanismos hormonais mesmo. É como se o nosso corpo ele precisa manter um equilíbrio e ele precisa manter um volume sanguíneo para que a gente fique bem, fique vivo, fique saudável, certo? Até mesmo a nossa pressão, né? Então, a pressão baixa e pressão alta são reguladas também por esse equilíbrio hídrico que o nosso corpo precisa manter. Quando você está sem ingerir água, o seu corpo começa a ter uma pequena redução, aos poucos, né? Isso vai acontecendo, do volume sanguíneo. E com isso, existem alguns hormônios que são liberados para proteger a gente da desidratação.
Então a gente começa a não urinar mais e o corpo a reter aquele líquido nas células e no espaço entre as células, fazendo com que você fique mais inchada. Então pode parecer muito contraintuitivo, mas quando você bebe muita água, você desincha, porque o seu corpo entende que o volume sanguíneo está bom e que ele precisa mandar a água embora também para não ficar com muita água dentro dele. E com isso, as suas células, lembrando que todo processo metabólico sempre tem um resíduo, né? Uma toxina, um resíduo, um radical livre, sempre sobra alguma coisinha. E quando você está bebendo muita água, suas células elas podem ser lavadas, né? E elas podem ser limpas de todas essas toxinas. Então, uma pessoa que não bebe água o suficiente vai ser uma pessoa realmente muito mais inchada. O problema número 2 que nós vemos é o excesso de sódio, tá? Então, Malu, eu nem uso sal de cozinha. Não tem problema se você não usa sal de cozinha. Não é isso que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo que existe sódio em lugares onde você nem imagina. Até mesmo nos produtos doces. Não associe sódio com o sabor salgado das coisas. A gente não tem essa correlação, né? A gente tem, sim, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Mas o sódio em si, ele está em diversos alimentos, principalmente os alimentos industrializados. Então, se você for procurar um refrigerante, ele tem muito sódio. Se você for procurar um suco, mas daqueles de caixinha, vai ter muito sódio. Se você procura por biscoitos recheados, bolachas, pãezinhos, bolinhos, muffins, essas coisas, vão ter muito sódio, porque esse sódio ele é adicionado como conservante em diversos alimentos, né? Agora, quais os alimentos têm muito, mas muito sódio mesmo, a ponto de algum desses alimentos, não por conta do sódio, mas por conta de diversos outros compostos que existem dentro desses alimentos, que não são interessantes, né? São considerados pró-carcinogênicos. Os embutidos. Os embutidos, eles são pró-carcinogênicos e contêm muito sódio, te deixando muito inchada. Então dá uma olhada aí na sua rotina, vê se você não tem comido muita mortadela, presunto, salsicha, salame, rosbife, blanquê, peito de peru. Esses alimentos, bacon, linguiça calabresa, são alimentos chamados embutidos e riquíssimos em sódio. Número 3. Quando a gente precisa equilibrar esse sódio, a gente precisa do potássio. O potássio, ele tá... o potássio tá na banana, sim, mas o potássio também tá no abacate, o potássio também tá nas folhas verdes, o potássio também está em alguns chás, por exemplo, como o dente de leão, que é considerado um chá diurético, mas porque ele também é rico em potássio, né? Em algumas ervas e temperos, como salsa, como salsão. Esse potássio, ele faz com que o equilíbrio fique ok entre a parte de fora da célula e a parte de dentro da célula. Deixa eu explicar isso melhor. Existe uma reação química que a gente chama de bomba sódio e potássio. Ela é responsável por puxar água para dentro da célula ou expulsar água de dentro da célula. E ela é equilibrada pelo sódio e pelo potássio. Então, quando você tem muita concentração de sódio, a água é atraída para dentro da célula. E quando você, ou para dentro do reservatório que você está usando. E quando você tem uma concentração de potássio, esse potássio ele é capaz de atrair essa água para o outro lado. Então, a gente precisa de potássio na nossa alimentação para que equilibre com o sódio. Então é muito importante que, além de não ficar consumindo muito produto industrializado, você comece a consumir mais produtos de origem natural, né? Principalmente os legumes, os vegetais, os folhosos, algumas frutas, que são bastante ricos em potássio e que vão ajudar a fazer esse equilíbrio. Ponto número 4 é o gerenciamento do seu estresse. Não adianta, todas as vezes que mulheres ou homens sofrem de estresse crônico, há uma liberação de cortisol.
crônica, né? Então, assim, o cortisol, ele é importante, ele é um hormônio importante, sim, para várias funções, para regulação de temperatura, para diversas partes do nosso corpo, para regulação e equilíbrio do metabolismo, para a homeostase como um todo, mas o excesso de cortisol de forma crônica, ou seja, liberado um pouquinho todo dia, no longo prazo, ali de forma errada, né? Por conta de diversos estresses que você sofre no seu dia a dia, ele faz com que você diminua a liberação de água pelos rins, então os seus rins eles vão excretar menos água e, além disso, a liberação crônica de cortisol faz com que você tenha um pouco mais de resistência à insulina. E essa resistência à insulina também faz com que você tenha mais retenção de líquido e também mais retenção de gordura. Então, te torne realmente uma pessoa mais inflamada. O quinto e último são as medicações. Por exemplo, corticoides e anti-inflamatórios. Sabe quando você tem aquela dor de garganta, você fala assim, eu acho que eu vou tomar uma nimesulida? É anti-inflamatório, certo? Ou quando você fala assim, para potencializar um antibiótico, eu vou jogar uma dexametasona, que é um corticoide, porque assim eu vou melhorar mais rápido desse meu resfriado. Você está se automedicando sem saber das consequências. E todos esses corticoides e anti-inflamatórios que estão sendo ingeridos aí, eles vão prejudicar o seu metabolismo hepático de tudo, de todas as toxinas, de todos os químicos que entram dentro do seu corpo. Então você acaba tendo um aumento inflamatório, de grau de inflamação, um fígado que vai estar trabalhando com mais dificuldade, mais sobrecarregado, mas também, lembra que eu falei agora no último ponto que o cortisol faz com que você tenha retenção de líquido? O que são os corticoides? Nada mais do que derivados desse hormônio cortisol também. Portanto, não se automedique sem real necessidade. Os anticoncepcionais também, né? Os anticoncepcionais, principalmente os de pílula e os injetáveis, eles são bombas hormonais que vão fazer com que você retenha mais líquido naturalmente, principalmente pelas pílulas de progesterona, que hoje são mais comuns, né? Antes a gente tinha pílulas de estrogênio e que acabavam inchando muito as mulheres, mas hoje a maioria das pílulas ou são combinadas ou são só de progesterona, mas mesmo assim elas incham as mulheres. Por quê? Se você já esteve grávida alguma vez na sua vida, você sabe que você retém mais líquido, porque você tem um aumento justamente do hormônio progesterona, que ajuda a segurar o bebê, mas que também ajuda com que você não perca muita água e garanta que você não fique desidratada, garante que você tenha líquido suficiente dentro do seu útero, líquido amniótico suficiente, garante que você acumule um pouco mais de gordura para garantir as calorias do bebê. Então a gente tem um aumento desses hormônios para manutenção daquela gestação. Se você está tomando de forma exógena, né, de fora, esses hormônios também, o efeito vai ser muito similar. Então tome cuidado com a automedicação de corticoides e de anti-inflamatórios em geral. E se você ainda utiliza algum tipo de método contraceptivo hormonal, estude mais sobre os métodos contraceptivos não hormonais, que são tão seguros quanto e que não trazem todos os prejuízos que os métodos hormonais trazem. Agora, você chegou no final desse vídeo e você sabe que você precisa de ajuda para desinchar, que você fica incomodada com a retenção de líquido, que você não sabe como você se livra disso, porque você já viu as causas, mas e agora o que fazer? Eu fiz o protocolo Desinchada em 7 dias para você. Esse protocolo ele está aberto de forma permanente para você adquirir através do link lá no meu Instagram. Eu posso deixar o link aqui embaixo também. O protocolo está com preço promocional agora de abertura, que é a primeira vez, é a primeira turma que nós estamos abrindo. O protocolo ele dura 7 dias e esses são justamente os passos que eu uso no meu dia a dia quando eu percebo que eu estou retendo muito líquido, que eu estou muito inchada. Nesse protocolo você tem atividades para cumprir ao longo dessa uma semana, material em aulas, né? Então são 15 aulas rápidas, direto ao ponto, cada aula bem rapidinha, direto ali no seu objetivo. Lá a gente fala sobre chá, sobre alimentos,
mas essas atividades são aquelas que você vai colocar em prática para perceber o seu desinchaço nesses 7 dias. Malu, dá para desinchar nesses 7 dias e dá muito bem. Você vai ver isso através do grupo do Facebook, onde as alunas colocam lá os seus antes e depois, compartilham ali as suas conquistas e você vai vendo isso, que nesses 7 dias você vai desinchar. Você pode acessar o link por aqui ou lá pelo meu Instagram, que tá na bio lá do meu Instagram. Eu te espero no protocolo Desinchada em 7 dias. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!